Para completar, o São Paulo venceu e Crespo mais uma vez colocou em dúvida sua permanência para a próxima temporada. Últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o fair play financeiro no Brasil. A CBF prepara esse mecanismo para começar a atuar no Campeonato Brasileiro de 2026. Existe um projeto em fase final de elaboração, ele deve ser apresentado aos clubes a partir de novembro. Importante registrar que os clubes estariam proibidos de ter dívidas vencidas com atletas, outros clubes e também com o governo. Resultados financeiros desses clubes precisariam ser positivos. Na pior das hipóteses, no 0 a 0, não vai mais se aceitar déficit pesado. Só para completar, haverá controle de gastos com o elenco de acordo com o potencial da receita, haverá também ainda um controle de dívida de curto prazo. A primeira providência a ser implantada, haverá uma série de escalas, mas a ideia do pessoal que está cuidando desse assunto é a proibição de dívidas vencidas. Isso significa que débitos novos ou parcelamentos antigos não poderão ser mais atrasados. A julgar pela condição financeira dos clubes brasileiros, dá para dizer que o fair play financeiro vai ser o grande desafio para muitos em 2026. Hora de falar sobre o São Paulo, que quebrou uma longa e péssima série de 7 derrotas em 8 jogos. Na noite desse sábado, no Morumbi vazio, o São Paulo fez 2 a 0 no Bahia. Além de colocar fim a essa série ruim de resultados, São Paulo volta a brigar pela classificação para a Libertadores da América de 2026. O resultado teve participação direta de Luciano, que fez um gol e deu uma assistência e foi homenageado pelos 100 gols marcados. Depois da partida, o Luciano se mostrou incomodado com perseguições da torcida e com ameaças de alguns são paulinos em relação a seus familiares. Para completar, queria destacar que Hernan Crespo mais uma vez colocou em dúvida a sua permanência no São Paulo em 2026. E o que chama a atenção é o fato de o argentino ter contrato com o São Paulo até dezembro do ano que vem. A entrevista coletiva do Crespo teve a seguinte frase, abre aspas. Só para contextualizar, ele foi perguntado sobre uma declaração do presidente Júlio Casares. O Júlio afirmou que Oscar, Lucas Moura e Luciano formarão o tripé do time para a próxima temporada. A resposta, abre aspas, não vou falar nunca a minha opinião quando o presidente opinar, por respeito. E quando finalizar o ano, aí a gente pode opinar. Não sabemos nem se eu fico. Espero que sim, mas não sei. Confesso que não entendo o porquê de toda vez, já é a segunda vez consecutiva, que o Crespo coloca em dúvida a sua permanência. Em momento algum ouvi alguém do departamento de futebol ou da diretoria questionar a possibilidade de uma demissão do Crespo. Mas quando ele a todo momento coloca em dúvida a sua permanência, pode ser que ele tenha alguma informação que a gente não tenha. Aguardemos e fiquemos atentos. Assim que tiver qualquer atualização sobre o tema, prometo voltar a contar para vocês. Beleza? Falar sobre o São Paulo, há alguma chance de o atacante Eric, que pertence ao tricolor, mas está emprestado ao Vitória, retornar ao São Paulo em 2026? Vale a lembrança de que esse empréstimo se encerra em 31 de dezembro, o Vitória pagou R$1 milhão pelo empréstimo e se comprometeu a pagar 100% dos salários. O time baiano ainda não tomou uma posição sobre a possibilidade da compra em definitivo. Isso vai estar muito associado à permanência do Vitória na primeira divisão. Se o Vitória permanecer, existe uma chance real de proposta para aquisição do atleta. Se o time cair para a segunda divisão, o Vitória não terá condições de fazer uma oferta para compra. Quero registrar também que, de acordo com o staff do Eric, alguns movimentos de clubes brasileiros já começou. Esses times teriam demonstrado o interesse de pegá-lo por empréstimo. O São Paulo não tem a intenção de utilizar o Eric em 2026. Isso já está meio decidido internamente. O São Paulo entende que o atacante de 27 anos de idade é inferior aos atletas que o São Paulo já tem no seu elenco. Até por isso, a prioridade no momento no São Paulo é encontrar alguém que tope comprar. Desde que o Eric se mudou para o Vitória, foram 30 partidas com 3 gols e 5 assistências. Queria só registrar outros jogadores do São Paulo emprestados. Galopo emprestado ao River Plate será comprado. Rodrigo Nestor emprestado ao Bahia, tudo para ser comprado. Tem também João Moreira no Porto, Jandrei no Juventude e Ibali, que foi jogar no Retrô. Nenhum desses três faz parte dos planos do São Paulo para 2026. E o São Paulo aplicou um chapéu no Flamengo, contratando um jogador que estava bem perto de virar reforço rubro-negro. Eu me refiro a Antony, atacante de 17 anos de idade, que pertence ao Ibrachina. Durante a semana, alguns setoristas e jornalistas que cobrem o Flamengo chegaram a dar a ida do Antony para o Fla como certa. Mas, nessa sexta-feira,
São Paulo e Ibrachina bateram o martelo. O tricolor está comprando 20% dos direitos econômicos do atleta e vai ficar com o Antony por um ano. Se quiser, o São Paulo tem a oportunidade de adquirir mais 60% daqui a um ano e para ficar com o jogador em definitivo. Caso contrário, o Antony é devolvido ao Ibrachina, mas o São Paulo fica com 20% do valor de uma venda futura. Esse atacante de só 17 anos de idade tem brilhado no Campeonato Paulista Sub-17 com a camisa do Ibrachina. Foram 4 gols nos últimos 4 jogos. O Ibrachina está classificado para as quartas de final do torneio. Na temporada, 22 jogos e 6 gols, atleta que surgiu no Barra de Santa Catarina, também esteve no Curitiba antes de fazer sucesso aqui na capital paulista. Vale a lembrança de que o São Paulo tem feito vários movimentos de contratações de reforços nas categorias de base. Recentemente chegaram o Dudu, meio atacante de só 16 anos do Náutico, Ridwan, meio atacante de 17 anos, ele é de Gana, Ávila, atacante de 17 anos que pertence ao Antigua da Guatemala. Todos esses jogadores foram contratados e se mudam para o São Paulo num futuro não tão distante. A ideia do tricolor é, a partir de uma categoria de base mais sólida, com jogadores com potencial de venda gigante, que esses caras se tornem profissionais, ajudem o São Paulo e garantam vendas importantes num futuro não tão distante. O Kaique está dizendo que o Rigoni deveria ter ido para o Fluminense, sabendo que quem o trouxe para o Brasil foi o Zubeldia. Só contar uma sobre o Rigoni tem contrato com o São Paulo só até dezembro. E ficou combinado que ele teria o vínculo prorrogado por mais um ano se ele disputasse pelo menos 12 partidas com mais de 45 minutos. Até agora o Rigoni só jogou 3. O problema é que o São Paulo só faz mais 9 jogos. Então, se no jogo contra o Bahia, nesse sábado, o Rigoni não jogar pelo menos 45 minutos, a gente já sabe que a meta não será batida. E a tendência é que o Rigoni não fique para a próxima temporada. Boa noite, Nicola. Quem é o jogador que o São Paulo deu chapéu no Flamengo? Antony, tá? Tava contando agora há pouco. Deixa eu até só colocar a matéria aqui, ó. A matéria está no meu blog na R7 e amanhã cedo eu publico todos os detalhes também por aqui, tá? Esse aqui é um atacante do Ibrachina, de 17 anos de idade. O São Paulo adquiriu 20% dos direitos econômicos do jogador. Boa noite, Nicola. Será que o Marinacks trocou o São Paulo pelo Vasco? Não acredito, Leandro. Existia uma expectativa no Vasco de acordo. O Marinacks chegou a assinar uma carta de intenções com o São Paulo. O negócio deu uma esfriada porque o São Paulo precisou mudar as condições do negócio. E em vez de assinar um acordo de SAF, o São Paulo criou um fundo, isso deu uma desanimada no Marinacks, mas o Marinacks não tem se mostrado muito interessado na compra do Vasco, ou pelo menos não tinha até que o Vasco conseguisse esse acordo com os credores, que torna a situação dele bem mais plausível, né? Nicola, onde o Casares aumentou a dívida do São Paulo em mais da metade, em uns 600 milhões ou mais? Você tem informações? Porque isso dá mais de 100 milhões gastos a cada ano. Igor, tem um grande problema de quem deve, que é o juro da dívida. Então vamos lá, você deve 100 milhões de reais para o banco. Você precisa pagar os 100 milhões de reais e mais 30 milhões de reais por ano de juros da dívida. Então essa dívida, esses juros da dívida é que tornam a situação do Corinthians, do São Paulo, do Atlético Mineiro, situações praticamente insustentáveis. Por isso que dever é extremamente complicado. O Everton Vilas Boas quer saber sobre o Belmonte. Everton, a tendência é que o Belmonte fique até dezembro, tá? E saia do São Paulo na sequência. O Casares não vai demiti-lo, está completamente descartado, mas o Casares tem criado situações para diminuir o poder do Belmonte. A presença do Márcio Carlomagno lá no CT da Barra Funda é também para fazer com que o Belmonte perca força. E aí, imagina-se que no fim da temporada, diante dessa situação meio inusitada do diretor de futebol mandar pouco ou quase nada, espera-se que ele vá embora, tá bom?